Olá, tudo bem com você? Vamos hoje estudar os elementos da narrativa. Você se lembra do que é uma narração? Todo texto em que houver fatos sendo contados numa sequência lógico-temporal, haverá ali uma narrativa presente. Então, desde uma simples piada até um romance literário, uma novela, se nós percebermos, não é, a sequência de fatos a serem desenvolvidos com certos elementos que agora vamos identificar, poderemos chamar aquele texto de narração ou composição narrativa. Muito bem. Para achar esses elementos, nós vamos ler um poema de Manuel Bandeira. Observe desde o título até a estética do poema, o tamanho dos versos, a disposição dos versos no poema. Até isto vai ser importante para que nós analisemos esses elementos presentes. Veja comigo agora. João Gostoso era carregador de feira livre e morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou. Depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Você observou que o fato é simples. Manuel Bandeira leu mesmo a notícia de jornal que falava de um homem que se suicidou, que se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. A partir desse fato, desse enredo, ele criou uma composição literária. Nós vamos observar no poema do Bandeira quais são esses elementos presentes. De novo, vamos observar o poema e falar ponto a ponto dos elementos. João Gostoso é o nosso personagem. Observem a escolha do nome, João. João é um nome comum, né? Comum no sentido quantitativo. Há muitos Joões, né, na nossa sociedade. Então, nós temos aí o João que era gostoso. O próprio sobrenome dele é um indicador de uma característica. O gostoso pode ter uma conotação sexual, né? Lembrar aquele malandro do morro. Nós temos aí já, através da escolha do nome e do sobrenome da personagem, a caracterização dessa personagem da qual nós vamos falar no texto inteiro. Quem ele era? Ele era carregador de feira livre. Vejam que já é um subemprego, né? Alguém não qualificado. E ele morava no Morro da Babilônia. Bom, morava no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Nós temos indícios de lugar. Morava onde? No morro, né? O Morro da Babilônia. E ele morava em que lugar? Em um barracão sem número. Observem que nós temos aí um João, que eu poderia dizer que é um personagem componente da massa do povo, que mora no morro, num barracão sem número, e, portanto, ele está aí diluído numa massa, não é? Entre tantos Joões, ninguém que se conhece, ou que se pode apontar na sociedade. A narrativa continua, e observem que nesse poema há a mesma estrutura presente em todas as narrativas. Nós temos a apresentação, de cara, assim, da personagem, depois vai se criar o que nós chamamos de conflito. Algum complicador que torne interessante a história. Uma noite, esse uma noite é um indicador temporal, é como se fosse era uma vez, não é? Então nós temos aí o Bandeira transformando era uma vez em uma noite, ele chegou no bar 20 de novembro. Observem que nós tínhamos lá, né, indicadores de lugar de forma genérica, no Morro da Babilônia, num barracão sem número. E agora nós temos um artigo definido, um bar que tem um nome, é o bar 20 de novembro, né? Outra observação importante em relação ao lugar, quando ele chega ao lugar, esse lugar, que é o bar, tem um nome, né, e tem um artigo definido. Ele mudou de espaço e observem que nesse espaço ele vai desenvolver várias ações. Ele bebeu, ele cantou e ele dançou. Se vocês tiverem um pouco mais aí de cuidado na análise, vocês verão que os verbos bebeu, cantou e dançou
estão na sequência alfabética, né? Nós temos aí o B, o C e o D. Será que isso é por acaso? Não. Nós temos ações que envolvem essas personagens, essas ações são significativas, os versos são curtos, quando se refere, os versos que se referem às ações da personagem João Gostoso são versos curtos, que se contrapõem aos longos versos que iniciam e que encerram essa narrativa, esse poema. O que aconteceu depois com ele? Vejam que há uma gradação. Ele bebeu, cantou, dançou, e aí vem um longo verso já horizontalizado, não é? Bebeu, cantou, dançou, dá uma ideia de verticalização, como se ele estivesse no morro e descendo para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Quando ele entra neste lugar, nesse espaço que não é mais dele, ele se dilui, não é? Ele se joga na água, ele morre afogado. Bom, são detalhezinhos, não é, que nos dizem muito. Vejam que eu falei para vocês atentarem aos substantivos presentes, aos adjetivos presentes e à própria estética do poema. Há muito que se buscar num texto, quando é um texto bem escrito. E você, quando fizer a sua composição narrativa, deve também tentar explorar esses recursos. Recursos visuais, recursos sonoros, que só enriquecem o seu texto. Vamos ver, vamos definir quais são então esses elementos da narrativa em um quadro sintético. Leiam comigo e observem em outras narrativas que nós vamos ainda estudar e naquelas que você já conhece e lê no seu dia a dia, reconheça esses elementos presentes na tela. O enredo é a trama da narrativa, a forma como se constrói o texto. Então, nesse caso, nós teríamos aí um homem que se suicidou, que se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas. Esse é o enredo. As personagens, aqueles que se envolvem na história, não é? Aqueles que praticam a ação. Nós podemos ter personagens principais e outros que estarão em torno dos principais, ajudando esse personagem principal em suas ações, que são os personagens secundários. Outro elemento importante da narrativa é o tempo, o momento em que ocorrem as ações. Esse tempo pode ser cronológico ou psicológico. Quando o tempo é cronológico, quando se pode marcá-lo em dias, horas, meses, anos. No nosso poema, por exemplo, indícios temporais são um dia, depois. Não é necessário que se precise esse tempo, não é? Um dia é uma generalização temporal, mas não há qualquer problema em relação a isso. É tal qual era uma vez que eu expliquei para você. O tempo psicológico se passa na cabeça da personagem. Então, é um tempo que não é medido. Um minuto pode parecer uma hora. Não é necessário que se precise o tempo, já que apenas para a personagem, para o seu fluxo de pensamento, ele se faz importante. O espaço é essencial. Onde estiver a personagem, será a partir daí, decorrerão as suas ações. Então, vejam aí, espaço é onde ocorrem as ações. Há uma relação direta entre a ação da personagem e o espaço em que ela está. Vejam o nosso João Gostoso, ele estava no morro, as indicações de espaço, onde ele morava, no Morro da Babilônia, num barracão sem número. Depois ele foi para o Bar 20 de Novembro, vejam lá que já é um espaço indicado, delimitado, demarcado. Depois ele passou por algumas ações e foi para um outro espaço que não era o dele, e lá nesse outro espaço de pessoas mais abastadas, a Lagoa Rodrigo de Freitas, ele se suicidou, ele morreu nesse espaço. E vejam que interessante, foi nesse espaço em que esse João Gostoso, que é o João Ninguém, não é, que faz parte da massa, se tornou finalmente alguém que virou notícia de jornal. Então o espaço aí foi decisivo para que esse João passasse a ter a sua existência na sociedade. De João Ninguém passou a ser o João que virou a notícia de jornal. E o narrador é aquele que conta a história. Então observe que nós teremos mais um tipo de narrador.
Nessa enumeração de elementos da narrativa, o último que nós apontamos foi o narrador. Importantíssimo é você perceber que autor e narrador não se confundem, né? O narrador é aquele escolhido para contar a história. O autor pode escolher contar a história com um narrador personagem, com um narrador observador ou um narrador chamado onisciente. Nós vamos ver então que há focos narrativos diferentes. Foco é a maneira, o como você enxerga. Vejamos quais são esses dois focos e vejamos os tipos de narrador. Foco narrativo em primeira pessoa. Temos um narrador que participa das ações, né? Ele vai falar sobre algo que aconteceu com ele próprio ou do seu ponto de vista. É claro que a escolha desse narrador personagem faz com que nós tenhamos uma narrativa parcial, já que ele conta a história de acordo com o seu ponto de vista. O narrador em terceira pessoa, o foco narrativo em terceira pessoa, né, pode ser aí dividido em narrador observador ou narrador onisciente. Então, o que é o narrador observador? É aquele que está vendo tudo. Ele vê tudo que está exteriorizado, mas aquilo que está dentro da personagem, o que a personagem sente, o que a personagem sonha, ele não pode nos revelar. Enquanto que o narrador onisciente pode, inclusive, nos dizer quais são os pensamentos, os sonhos, as aspirações de uma personagem. Viram, então, dois focos narrativos, três tipos de narrador. E tende a haver uma coerência entre o enredo e o foco narrativo. Eu não posso escolher um narrador que seja em primeira pessoa, extremamente inteligente, intelectualizado, e fale da sua vida usando um vocabulário, por exemplo, coloquial. Eu tenho de ter o cuidado de escolher o narrador segundo as características da personagem e segundo a forma como eu penso em desenvolver a história. Um outro elemento muito importante que nós vamos estudar com bastante cuidado numa próxima aula é o discurso. O discurso vai estar ligado também ao narrador. O narrador vai dar voz à personagem? A personagem vai falar diretamente? Não, a personagem vai falar através do narrador. Ou não, a personagem não quer falar, o narrador nos conta o pensamento da personagem. Então, esse elemento, o discurso, muito importante também na narrativa, será estudado na nossa próxima aula de redação. E eu espero você. Um grande abraço, até lá!